Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de cinemática de hoje nós vamos falar sobre a transmissão do movimento circular, que é uma associação de sistemas que transmitem o seu movimento através de um eixo, através de uma polia, através de uma corrente, através de uma conexão. E nós vamos ver como que esse movimento ele é transmitido e quais, né, as características matemáticas dessa transmissão. E por último a gente vai ver uma aplicação muito interessante dela. Bom, vamos começar com a transmissão através de um eixo. Então você tem aqui um eixo que gira. Ao girar esse eixo, esses dois discos que estão acoplados a ele vão girar juntos. E aí, se eles giram juntos, pessoal, significa que eles vão ter em comum a mesma velocidade angular. Então a gente pode dizer, vamos chamar esse cara aqui de ômega, né, o giro do eixo. O ômega ele vai ser igual ao ômega do B, que vai ser igual ao ômega do A, porque angularmente todos eles giram juntos. Só que como ômega é 2π vezes a frequência, ou 2π sobre o período, o que você pode me dizer se os ômegas são iguais? As frequências também são iguais. Então o F do eixo é igual ao FA, que é igual ao FB. Só que se os F's são iguais, né, então os períodos também são iguais. Então é isso que a gente fala de transmitir o movimento. Você tem um eixo girando que faz os outros dois discos girarem também. Aplicabilidade disso, você pode pensar numa imediata que são as rodas do carro. O eixo, né, a barra lá onde ficam conectadas as rodas, é que é girada pelo motor. As rodas estão em contato lá com esse eixo e quando o motor gira, as rodas giram juntos. No caso, claro, das rodas, elas têm os mesmos raios, né? Então acaba que elas vão ter o mesmo tipo de movimento. Mas mesmo que elas tivessem raios diferentes, o giro delas, o ômega delas, angular, vai ser os mesmos. Bom, como nós já vimos, né, os raios sendo diferentes, vai ter alguma diferença nesse movimento. E a diferença vai estar na velocidade linear. Você vai lembrar também que V igual a ômega R, né? Então, o ômega é V sobre R. Então, se os ômegas são iguais, a gente pode dizer que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então, repara que as velocidades elas são proporcionais aos raios. Nesse caso aqui, quem é o raio maior? É o B. Então, o B gira com maior velocidade. O raio menor é o A, ele gira com menor velocidade linear. Mas, professor, é o mesmo ômega, como é que o V é diferente? Presta atenção aqui. Imagine que eu tenho aqui, vou desenhar de frente essas duas rodas, A e B, para você poder visualizar. Agora pensa que você tem um ponto aqui no extremo dessas duas rodas. E esses dois pontos têm que fazer uma volta em 1 segundo. Então, 1 segundo, pá, uma volta. 1 segundo, pá, uma volta. Porque é o mesmo período, né? Então a gente tem que fazer a volta no mesmo intervalo de tempo. Qual dessas bolinhas vai ter o maior percurso? Aí você vai falar, pô, obviamente a vermelha, né? Porque o percurso é maior. Então, para ela fazer um maior percurso no mesmo intervalo de tempo que a outra, ela tem que andar mais rápida. Então, por isso que o V linear é maior, apesar do V angular ser o mesmo. Então, essa é a transmissão de velocidade angular, ou de frequência, ou de período, que é a transmissão através de um eixo. Guarda bem essa palavrinha, que vai ser importante. A segunda forma de transmitir movimento é a transmissão de velocidade linear, que pode ocorrer de duas maneiras, através de dentes de engrenagem ou através de uma correia. O primeiro exemplo aqui seriam os dentes da engrenagem. Então você tem aqui uma engrenagem, por exemplo, na roda A, e aí você tem as engrenagens que se encaixam aqui da roda B. E aí quando uma gira, faz a outra girar. Tá certo? Que aí os dentes vão se encaixando, né? Vai fazendo uma girar em relação à outra. O que elas têm de especial? Bom, como elas estão ligadas aqui pelo mesmo ponto,
esse ponto, ele tanto da azul quanto da vermelha, ele está girando com uma certa velocidade, né? Ou seja, a velocidade da roda A, velocidade linear, tá? Tem que ser igual à velocidade da roda B. Por isso que a gente fala que ela transmite velocidade linear, que elas têm valores de velocidades iguais. O único detalhe aqui é que quando uma gira para um lado, sei lá, no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. A mesma coisa acontece quando você conecta elas através de uma correia. Então, imagina que eu tenho uma correia aqui em volta, tá? Pode ser uma corrente também, tipo aquelas de bicicleta. E aí, quando uma delas gira, a correia gira, faz a outra roda girar. E aí, como a correia, né, supondo que ela não derrape, ela não estica, tá perfeitamente encaixada aqui entre esses caras, a correia vai ter a mesma velocidade de todo mundo, né? Então, o V da corrente ou da correia é igual ao V de A, que é igual ao V de B. Então, por isso, né, de novo, transmissão da velocidade linear. Isso aqui você faz em relógios, em bicicletas, né, que é a coroa girando a catraca lá atrás. Então, você também tem uma aplicação bem interessante delas. Bom, só que os V's são iguais, e a gente já viu, né, que V é igual a ômega R. Então, como os raios dessas duas aqui são diferentes, o ômega também vai ser diferente. Então, nós podemos escrever que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Ou seja, aqui quem tem o maior raio é o A, né? Então o A tem o maior raio, significa que ele vai ter a menor velocidade angular. O B tem o menor raio, então ele vai ter a maior velocidade angular. Ele vai fazer o giro mais rápido no sentido de ângulo. Só que a velocidade do ponto acaba sendo a mesma, né? A velocidade linear dos pontos acabam sendo as mesmas. Só que como o ômega é 2π vezes a frequência, repara, aqui vai ficar 2π vezes a frequência, 2π vezes a frequência, ou 2π corta. Ou seja, nós também podemos montar uma relação entre as frequências desses caras. Da mesma forma, né? É inversamente proporcional ao raio. Só que como a frequência é o inverso do período, nós também podemos escrever RA sobre TA é igual a RB sobre TB. Ou seja, o período é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, mais tempo leva para esse cara fazer uma volta completa em torno da circunferência. Como o A e o B têm a mesma velocidade, significa que esse cara aqui, com a mesma velocidade, ele completa uma volta mais rapidamente, porque ele é menor. Então é aí que está a relação entre a transmissão do movimento linear. Isso cai bastante em prova, tá? Desde prova civil, o Enem já cobrou isso, a SpaceX cobra isso todo ano, a IAR também cobra bastante isso. Aí é bom você saber fazer a aplicação dessas equações. Então vou mostrar agora aqui algumas aplicações mais diretas, tá? Não vamos fazer muita conta agora não, só quero mostrar algumas relações aqui para vocês, por exemplo, na bicicleta. Então dá uma olhada, na bicicleta você tem a coroa, na verdade você tem os pedais, e aí os pedais você tem a coroa, né, que está aqui. Da coroa você tem uma corrente que conecta ao peão. O peão você tem um eixo aqui no meio, onde fica a bilha, inclusive, né, para quem jogou bolinha de gude sabe o que eu estou falando. E aí ela se conecta à roda. Então vamos escrever as coisas que são semelhantes aqui, ó. Você gira o pedal, né, certo? Faz girar a coroa. E aí, como a coroa está conectada ao peão ou catraca, né, depende da onde no Brasil você está, chama esses dois nomes. Você tem a mesma velocidade linear. Então, VA é igual ao VB. Ou, né, se você preferir, ômega ARA é igual a ômega BRB. Aqui V é igual a ômega R. E aí, na roda, junto com o B, eles têm a mesma velocidade angular. Então, ômega B é igual a ômega da roda. Então, você pode escrever o seguinte, VB sobre RB
é igual a VR sobre RR. Então aqui vem um detalhe interessante, pessoal. Você já viu que algumas bicicletas possuem marchas, né? Como é que funciona a marcha da bicicleta? Eu vou falar aqui bem rapidinho, porque a gente vai fazer um vídeo mais explicativo sobre a marcha da bicicleta, mas só para você entender rapidamente. Se eu pegar essa coroa aqui e aumentar, ó, se eu aumentar esse cara daqui, eu estou fazendo com que para o mesmo giro a velocidade de A aumente, certo? Então se eu aumentar esse cara daqui, eu faço, né, eu posso fazer o VA aumentar. E aí se o VA aumenta, o VB aumenta, se o VB aumenta, o VR aumenta. Ou seja, eu consigo, né, girar esse cara aqui mais rápido. A mesma coisa acontece se eu diminuo esse cara daqui. Então se eu diminuo esse cara, né, diminuo esse cara daqui, eu faço com que o VR aumente, né, pensando que esses dois caras aqui são inversamente proporcionais. Então é por isso que quando você está numa subida e você quer ficar mais fácil de poder se movimentar, você aumenta a coroa, diminui o peão. E quando você está numa descida, que o negócio já está girando pra caraca, você não tem pé para poder acompanhar o giro quando está na descida. Então você deixa mais pesada a marcha. O que que é isso? Você diminui a coroa e aumenta o peão. Está exagerado aqui, né? Só para você visualizar. Então essa é a ideia mais ou menos da marcha da bicicleta. Bom, uma outra aplicação que a gente não vai montar a conta, tá certo? É o motor aqui, ó, do carro. Você tem aqui o pistão, para quem assistiu às aulas de termodinâmica, né, tá lá em máquinas térmicas, como é que funciona o pistão de um carro. Esse pistão tem um sistema chamado de biela-manivela, que ele vai mexendo aqui para cima e para baixo e vai girando um negócio aqui, que é o virabrequim. E aí, conforme ele gira esse cara, esse volante. Aqui tem a embreagem, né, que faz a gente fazer um controle ali de como que esse cara vai girar depois, né, mudar a marcha e tal. Aqui você tem um eixo, e aí que faz esse cara girar, ou seja, a transmissão de movimento por um eixo. Esse cara daqui está conectado nessa outra engrenagem através de um contato direto. E aí esse contato direto é transmissão de velocidade. Está conectado através de um eixo, transmite frequência. Contato direto, transmissão de velocidade. Está conectado por um eixo, transmissão de frequência. Aí esse cara aqui está conectado todo mundo por um eixo também, né? Então ele faz a transmissão da frequência para as rodas do carro. E aí quando você muda a marcha, né, você altera aqui umas relações de raio, fazendo com que você possa girar esse cara aqui mais rápido ou mais lentamente, né, de acordo com a marcha em que você está trabalhando. Se vocês quiserem um vídeo mais explicativo sobre a marcha, é só você deixar o comentário aqui embaixo, que a gente mostra um vídeo mais específico com as contas e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.